poderia crer? Quem poderia crer que Maria, uma virgem, conceberia, daria luz ao Messias? Quem poderia dizer que Isabel, No ano de 1962, pregando uma mensagem intitulada A Queda do Mundo, o irmão Branham disse que a palavra Natal é uma expressão católica que significa Christmas, Natal em inglês. Vem Cristo, mas missa de Cristo, sendo que isto foi ordenado e começado pela Igreja Católica Romana. Na mensagem Senhores, queríamos ver a Jesus, o profeta disse que o dia 25 de dezembro é o aniversário do Deus Sol, o Balim de Roma, o Deus Sol, onde precisamente o Sol está a meio caminho em volta nesta data. Então, do dia 20 até o dia 25 de dezembro, o circo romano estava em celebração do aniversário do Deus Sol. Com isso, na época de Constantino, este deu banquetes especiais para o povo, diz o irmão Branham na mensagem A Era de Pérgamo. E estes eram os velhos banquetes pagãos com nomes tirados da igreja, onde os ritos cristãos eram tomados e abusados em cerimônias pagãs. Deste modo, eles disseram: bem, agora para agradar tanto os cristãos como os pagãos, nós faremos, ao invés do Deus Sol, o Filho de Deus e o Deus Sol juntos. Deste modo, nós uniremos tudo e faremos disso o mesmo aniversário e o faremos no dia 25. Mas sabemos em abril, quando a vida se desabrocha, não em dezembro. Jesus nunca nasceu em nenhum 25 de dezembro. Nós sabemos que isto é impossível, pois as colinas judaicas estão cheias de neves nesse tempo. Jesus, comumente pela astrologia e assim por diante, nasceu ao redor do dia 1 de abril, portanto, quando era primavera. A deidade de Jesus Cristo, no seu parágrafo 37. Será que é correto os crentes da mensagem do profeta William Marion Branham celebrarem o Natal? Debate que tem trazido várias controvérsias no mundo da mensagem do último tempo. Fomos à busca de uma documentação de uma das filhas do profeta Branham, Rebecca Branham, explica como celebravam o Natal em sua casa. Confira esta documentação. Antes de tudo, papai sempre tentava estar em casa durante o Natal e para nós, as crianças, isso era motivo suficiente para uma celebração. Tenho lembranças maravilhosas de ir ao bosque e encontrar a árvore perfeita, e quando chegávamos em casa, mamãe e papai, eles mesmos colocavam as luzes nela, então eles davam às crianças liberdade para pendurar os enfeites. Nós nunca colocamos atenção especial à questão do Papai Noel, mesmo quando os meninos da escola conversaram sobre o que o Papai Noel os traria ou os que
ou os trouxeram, pensávamos que eram indículos. Sabíamos exatamente do que se tratava o Natal e sempre sentimos que os presentes que recebemos e momento especial que passamos juntos em família eram maiores do que qualquer coisa que as outras crianças ainda pudessem imaginar, porque os nossos eram genuínos. Nossos presentes não eram excelentes, mas tínhamos vários debaixo da árvore. Sabíamos que era difícil para papai guardar segredos, de modo que tentávamos induzi-lo para nos dar pistas sobre o que havia nos pacotes embrulhados em cores vivas. Mesmo no tabernáculo havia um saco de presentes de doces e frutas dados a cada criança. Domingo mais próximo do Natal, sempre havia um jantar muito especial com peru e pão de milho recheado, com a mamãe fazendo uma tigela pequena de ostras recheadas que papai e mais ninguém amava. Depois íamos à casa de vovó Brana, onde havia muitos primos, tias, tios, barulho e mais comida. Nunca tivemos a sensação de que perdemos alguma coisa em relação à celebração do Natal em dezembro de 1965. Nos últimos dias em que estaríamos com pai, estávamos em Tucson e mamãe decidiu que, como partiríamos para Jeffersonville no dia 18, não teríamos uma árvore naquele ano, mas no dia 15, apenas 3 dias antes da viagem, papai nos surpreendeu ao trazer para casa uma árvore e colocá-la na sala de estar do nosso pequeno apartamento. Não era nem uma árvore natural, mas uma de alumínio com luzes multicoloridas. Papai disse que não era justo que os meninos 19, 15 e 10 anos não tivessem uma árvore de Natal. Daquele momento posso lembrar que pensei que era possivelmente a árvore mais feia que já vi, mas eu tinha 19 anos e olhava apenas com os meus olhos naturais. Então eu olhei como um papai e eu entendi que ato de amor esse pequeno objeto de alumínio representava, e desde então permaneceu em meu coração como a mais bela árvore de Natal de todas. E estas são as palavras da filha do profeta William Marion Branham, Rebecca Branham, sobre como a família Branham celebrava o Natal. Seguinte, Linda Neville Wood, a filha do pastor do Branham Tabernáculo Ormond, falou sobre a celebração no Branham Tabernáculo. Agora, outra coisa que quero mencionar sobre o irmão Branham, do ponto de vista de uma criança, era a bondade e consideração que ele tinha por seu povo lá na igreja. E nós não percebemos muitas coisas porque ele viajou muito e muitas coisas que aconteceram em sua vida aconteceram em outros lugares e não ali em Jeffersonville. O irmão Branham era tão reticência quando chegava em casa, era tão atencioso às pessoas e sempre procurava fazer algo que nos agradasse e a fazer parte do que estava acontecendo. E eu sei que quando eu era criança, todos os anos, na época do Natal, sempre esperávamos que o irmão Branham estivesse na cidade,
porque ele tinha algo especial, que ele, 3 pontos, quando eu estava lá, ao longo de anos que realmente permaneceu comigo e tocou meu coração, porque colocou um equilíbrio em minha vida que eu não teria se não fosse por ele. E naquele tempo ele dizia, na época do Natal, ele fazia com que todos nós, crianças, geralmente, talvez desde 5 a 11, 12 anos, 13 anos, nos colocássemos de pé e formássemos uma fila e vínhamos descendo o corredor da igreja, e ele estava começando a contar a história do Natal, e me lembro que ele disse coisas como: agora sabemos, crianças, que realmente não é um Papai Noel, mas nós sabemos quem deu o maior presente que já foi dado, e que era Deus, quando Ele nos deu seu Filho para morrer por nossos pecados e nos salvar de nossos pecados. E Ele fazia isso de uma maneira tão doce e simples que eu me lembro, quando criança, que chorei porque aquilo tocou meu coração do jeito que ele estava falando. Então, enquanto passávamos por ele na frente e ele tinha sacolas pequenas para nós, um pequeno presente de Natal, ele dizia assim dos presentes, porque dizia ele: Deus nos deu um presente tão grande e ele queria recebêssemos um pequeno presente quando crianças, e seria um pacote de doces de caramelo, ou às vezes continha uma laranja ou uma maçã. Muito simples, mas algo que simplesmente permaneceu gravado em nossos corações, porque não celebrar o Natal como o resto do mundo algumas vezes é difícil para uma criança. Na escola, as crianças falavam sobre os presentes que recebiam e coisas assim, e não é algo realmente importante, mas ser criança é importante. Então foi assim que ele nos alcançou e fez algo de especial para nós. Quem também deu o seu contributo no que tange à celebração do profeta William Marion Branham sobre o Natal foi a sua irmã menor, Dolores Branham, dizendo o seguinte: minha memória mais antiga de Bill é um Natal, quando eu tinha cerca de 5 anos de idade. Não tínhamos muito e a igreja era novinha. Ele estava dando laranjas para as crianças. Todos sabem que meu pai bebia, mas por alguma razão ele estava no culto. Todas as outras crianças estavam pegando suas laranjas e elas me fizeram ficar por último, porque eu era a menina Branham. Bem, meu pai devia estar bebendo, porque ele me levantou e me colocou na frente, e Bill me entregou uma laranja. Eu nunca esqueci aquilo, como papai me levantou e me colocou na frente de todas aquelas crianças e disse: Dolores, vá pegar sua laranja agora. Quem também disse a respeito é a Mabel Branham, dizendo: acho que comecei a ir no tabernáculo porque Meda ia lá. As coisas eram diferentes naquela época. A igreja tinha um chão de terra batida com um fogão a lenha no canto,
Havia cerca de 50 pessoas que iam regularmente. A mãe da Meda, Mãe Broy, era a zeladora. A dois de seus irmãos, Arnold e Roddy, tocavam na banda, violão e violoncelo. Eu acho tínhamos uma peça de Natal e uma árvore decorada todo ano. E o irmão Bill entregava os doces ou uma laranja para todas as crianças abaixo de uma certa idade. Aquela foi a melhor época. Testemunho tirado do livro Geração de Angela Smith.